Correção das atividades de matemática. Então, aqui no número 1, a gente tinha uma tabela, né? Essa tabela trata da biodiversidade dos animais no Brasil. E aí está falando sobre os animais, as espécies conhecidas e sobre as espécies que estão ameaçadas de extinção. Então, falou aqui dos grupos mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Essa primeira coluna são os animais que são conhecidos, essa segunda coluna, os animais ameaçados de extinção. Letra A. De acordo com a tabela, quantas são as espécies da fauna brasileira conhecidas e quantas dessas espécies estão ameaçadas de extinção? Então, era só eu somar as conhecidas e as ameaçadas de extinção. Então, resposta: conhecidas, 8.924 e ameaçadas, 874 espécies ameaçadas de extinção. Letra B. Qual é a diferença entre o número total de espécies conhecidas e o número total de espécies ameaçadas de extinção? Então, eu tinha que fazer, se está querendo saber a diferença, eu precisava fazer uma subtração. Então, eu coloquei 8.924, que é o número de espécies conhecidas, menos 874, que é o número de espécies ameaçadas, e eu cheguei no número 8.050. Então, a resposta do problema é: a diferença é de 8.050 espécies. A letra C, vocês tinham somente que lerem, né? Porque infelizmente a gente não pôde discutir o que deve ser feito para preservar essa biodiversidade do país. Isso é um assunto para a gente conversar muito nas aulas de ciências, mas a gente acaba falando em outras aulas também, né? A gente deve preservar a natureza, não fazer queimadas e assim proteger os animais, que é a nossa biodiversidade. E as plantas, né? Os animais, a fauna, e as plantas, a flora. Agora, número 2. Descubra o número que falta em cada item. Utilize a calculadora para fazer os cálculos e escreva as respostas. A gente só consegue fazer essa atividade porque nós já aprendemos na semana passada que as operações de adição e subtração são inversas uma à outra. Então, eu não tinha esse número aqui. Para eu conseguir descobrir, eu tinha que pegar esse e fazer menos esse. Aí eu descobri esse, tá? Letra B é uma subtração aqui. Como que eu vou descobrir esse número aqui, ó? Como que eu sei que este número 218.081, se eu somasse ele com este outro aqui, eu ia descobrir esse daqui, né? Lembra que a gente estudou que é minuendo, subtraindo e resto ou diferença? Então, como eu não tinha aqui, ó, o minuendo, o que que eu tenho que fazer? Eu pego este e subtraio o resto. Aí eu vou descobrir qual que é esse daqui, tá? Então, nós descobrimos 218.081. Letra C. Eu tenho aqui estava vago, né? Eu não sabia qual que era esse número, sabia este e sabia este. Então, eu tenho o meu resto, eu tenho o meu resultado da subtração. Se eu somar o meu resto ou diferença com este daqui, que é o meu subtraindo, eu vou ter o meu minuendo, que é esse resultado aqui. Então, na letra C e na letra B, as duas são subtrações, mas a forma de fazer vai ser diferente. Nessa daqui, eu vou somar estes dois e vou chegar nesse resultado. Nessa daqui, eu vou subtrair este subtraindo menos o resto e vou chegar nesse resultado aqui, tá? Na letra D, eu tenho uma adição. E aí, eu sei que a adição e a subtração são operações inversas. Eu tenho o meu
total, soma ou total. Então, se eu pegar a soma ou total menos essa parcela aqui, eu vou encontrar este resultado de 240.212, tá bom? Número 3. A soma de 3 números é 9.382. O primeiro deles é 2.853. Então, tá aqui, ó, o primeiro. O segundo é 3.869. Tá aqui o segundo, 3.869. Qual é o terceiro número? Não sabemos, mas a gente sabe que a soma é 9.382. Então, como que nós vamos descobrir esse terceiro número? A gente primeiro soma a primeira e a segunda parcela. Então, ó, 2.853 mais 3.869 deu 6.722. Agora, a gente faz uma subtração. Por quê? Porque se a gente fizer a subtração deste número menos este número, nós vamos descobrir qual é o terceiro fator, a terceira parcela. Então, vamos lá. 9.382 menos este daqui, ó, 6.722. Então, deu o resultado de 2.660. 2.660 é o terceiro número, ok? A número 4 era para elaborar um probleminha que fosse parecido ou não com esse daqui, tá? Aqui tá pedindo para ser parecido, mas eu escrevi no grupo que não precisa de ser parecido, pode ser da sua maneira, criar o probleminha e resolver, ó. Cada um criou e resolveu o seu probleminha no caderno, tá bom? E a número 5, a gente fez juntos na nossa aula no Google Meet, né? E tá aqui a correção para quem não pôde acompanhar a aula no Google Meet. Escreva uma igualdade em que o primeiro membro seja uma adição com soma igual a 18 e o segundo membro seja uma subtração com resto igual a 18. Depois adicione 25 unidades em cada um dos membros e verifique se a igualdade mantém verdadeira. Então, olha lá, uma adição que seja igual a 18. 10 mais 8 é igual a 18. Depois, o segundo membro, ó, isso aqui tudo é primeiro membro, gente. Isso daqui é segundo membro. O que separa os dois membros? Esse sinal aqui, que se chama igual. O segundo membro, que seja uma subtração, tá aqui, subtração. Com resto, 18. Então, tá lá, ó, 20 menos 2, 18. Ok, fizemos até aqui no ponto, até a primeira frase a gente fez. Depois adicione 25 unidades em cada um dos membros e verifique se a igualdade se mantém verdadeira. Aqui, ó, adicionei 25 e adicionei 25. 18 mais 25, 43, 18 mais 25, 43. Então, ó, igual, a igualdade se manteve verdadeira, ok? E essa foi a correção das atividades de matemática do dia 25 de março de 2021.